Identidade, imagem e reputação organizacional. Parte 1, identidade e imagem. O tema desta aula, que diz respeito à identidade, à imagem e à reputação, em grande parte serve também para se fazer uma reflexão sobre você, o aluno, o espectador. Porque tudo aquilo, pelo menos em parte, no tocante a esse assunto relacionado à empresa, podemos também relacionar a cada um dos indivíduos. Todo indivíduo tem uma identidade, todo indivíduo cria uma determinada imagem, que é uma espécie de expectativa, e todo indivíduo também goza de certa reputação, uma construção histórica de procedimentos. Então, muito bem, no âmbito das empresas, como é que nós podemos ver esses três fatores? No que diz respeito aos indivíduos, vamos dizer que a identidade, ela depende em grande parte daquilo que nós julgamos essencial sobre nós mesmos. Pergunto a você, o que é essencial na sua personalidade? O que ocupa um lugar central na construção do seu ser? De outra forma, um componente também construtor da identidade pessoal é a continuidade, ou seja, como determinado traço mantém-se no tempo, ao longo do tempo, ao longo da sua vida. O outro traço ainda é a questão relacionada à identidade, o modo pelo qual se faz a distinção. Como que você, efetivamente, se constrói um indivíduo, ou seja, alguém indivisível que tem uma personalidade. Esses três traços aqui me referi, juntos eles formam um certo padrão. Esse padrão nós chamamos de personalidade. Organizações, as empresas, também possuem uma personalidade, que é uma palavra que pode naturalmente ser evocada na reflexão que nós vamos fazer sobre os fatores no âmbito das organizações. Veja que a identidade, no que diz respeito ao modo como nós relacionamos a identidade às organizações, elas são caracterizadas por um caráter central. Esse caráter central são as características percebidas como essenciais. Agora há pouco eu fiz referência à essência. Essa questão da essencialidade, daquilo que de fato é essencial, pode-se dizer que é uma discussão filosófica, pelo menos no âmbito da construção pessoal das pessoas. O outro traço é a distinção. Como que efetivamente uma organização, uma empresa se distingue de outra? E um traço ainda é a chamada continuidade temporal, é o modo pelo qual características que mostram algum grau de continuidade de sua cultura, ou seja, a permanência ao longo de sua história. Podemos dizer de imediato que esses traços estão presentes, como disse, nos indivíduos e nas organizações. Para efeito da nossa aula, talvez seja interessante você pensar numa empresa em específico, por exemplo, a Nestlé, essa multinacional, e tentar relacionar esses fatores, a nossa discussão, à personalidade, às características, ao perfil, portanto, dessa empresa multinacional. Uma empresa alcança a distinção sempre cultivando o quê? Determinados objetivos organizacionais e cumprindo naturalmente. De nada adianta ter objetivo organizacional, ter meta, ter missão, e isso acabar sendo apenas um protocolo, um discurso mais ou menos vazio. É preciso ter objetivo e naturalmente cumpri-los. Comprometimentos, compromissos com o público. Tudo isso aqui, como disse, tem como referência a construção desse discurso que chamamos de missão. Existem proposições ideológicas, valores, filosofia e cultura particular. A palavra ideologia aí aparece antes de tudo como um sistema de ideias, não como um sistema de ideias de dominação. Vamos dizer que as empresas, as organizações possuem suas ideologias. Pense por um momento numa organização do terceiro setor, como uma cooperativa, como uma fundação, como uma organização da sociedade civil de interesse público, que são as OCPs. Como que essas instituições, às vezes mais do que uma empresa comercial, como que essas primeiras precisam ter e sentem a necessidade de ter um sistema de ideias, de valores bem situado, bem construído. Ora, isso faz parte naturalmente da identidade como aquilo
que se mostra essencial. Os teóricos enfatizam que as análises sobre esses temas, sobre o processo de distinção das organizações no nosso exercício, como que a Nestlé se distingue de outras empresas. Como essa grande produtora tem uma centena de produtos, como que essa grande empresa faz se distinguir, se não pela qualidade dos seus produtos, você deverá pensar, pelo modo como eles se apresentam, e aí entram diferentes fatores como a embalagem desses produtos, o modo como são distribuídos, o discurso que a comunicação de marketing constrói em torno de cada um desses produtos e ainda mais algumas ações dessa empresa em benefício do público, ações estas que não necessariamente podem ser percebidas como comunicação de marketing, como propaganda. Tudo isso, volto a dizer, constitui a personalidade, a identidade dessa organização. Por que isso? Na verdade, essas análises devem levar em conta que nem sempre elas têm uma identidade, ou seja, as organizações, uma identidade unidimensional ou única, podendo assumir identidade híbrida composta de múltiplos tipos. Existe um tipo de identidade que pode ser ao mesmo tempo moderna e tradicional, talvez até conservadora, em determinadas situações sim. É mais próprio dizer isso, talvez, em relação aos produtos de algumas organizações. Vamos dizer, inclusive, que existem empresas, que existem organizações que ao longo do tempo, ao longo de sua jornada, foram pouco a pouco mudando sua identidade, como se fôssemos levados a perceber que há pessoas, por exemplo, que mudam alguns traços da personalidade ao longo da sua jornada. Esse traço de personalidade com 10 anos, por exemplo, de uma criança, outra questão, outra situação é tentar enxergar o mesmo traço numa idade mais avançada dessa pessoa. Assim também acontece com as instituições. Esse teórico aqui, o Riel, ele é holandês, ele afirma que existem 3 fatores que caracterizam a identidade. O comportamento, no âmbito do nosso exercício, qual é o comportamento dessa multinacional, da Nestlé? Como é que ela se comporta em relação à entrega do produto? Será que a relação dessa empresa é uma relação distante? É uma relação insensível a determinadas demandas da comunidade, do seu público-alvo? Será que, no que diz respeito à manutenção no mercado, à permanência no mercado de alguns produtos, o discurso dessa instituição, da Nestlé, em relação a esse produto, Leite Ninho, por exemplo, vamos pensar, será que esse discurso é insensível a determinadas demandas das famílias, das mães, sobretudo? Ou ela está sempre atenta? Isso acaba também construindo a identidade e daqui a pouco você vai perceber que identidade relaciona-se, claro, à imagem também, mas a identidade, por sua vez, é um constituinte da reputação, que é um processo histórico, como veremos daqui a pouco. O outro traço é a comunicação, que pode ser multicanal, utilizar várias mídias, que serão capazes de traduzir, tomara que adequadamente, o ser da empresa, aquilo que de fato parece ou de fato seja essencial dessa empresa. E, portanto, deve-se reservar muita atenção à escolha de canais, para que não haja falhas nessa interlocução, nessa comunicação. E, finalmente, terceiro componente é o símbolo. Os símbolos são as imagens, fotografias, material da palavra, o material gráfico propriamente, logotipos, cores e assim por diante, e também outros signos que representam a empresa e que são, via de regra, mobilizados de forma orgânica, gerando determinado significado para consolidar a imagem. Então, comportamento, comunicação e símbolo. Você nem sempre encontrará essas 3 categorias relacionadas à identidade. Isso aqui é uma visão desse famoso teórico, aliás, é um dos teóricos desse assunto que vem a seguir, que é a reputação, que é o Riel. Riel é um dos membros do Instituto de Reputação, estou usando a expressão em português. É um instituto do terceiro setor, me parece, fundada na Holanda,
e que vem já há bastante tempo se debruçando nessa questão da reputação. Uma comparação entre identidade e imagem, nós vamos dizer que a imagem, ao contrário da identidade, a imagem tem certo grau de abstração e subjetividade na percepção da imagem, inclusive porque depende também, mas não só, da materialidade da papelaria, como papel timbrado, envelopes, também veículos, as instalações, os prédios e tudo mais. Uma comparação rápida entre imagem, identidade e esse outro tema que vem aí, reputação, nós vamos dizer que quando comparamos a identidade com a reputação, por exemplo, a reputação, por outro lado, parece ter esse lastro de essencialidade, um lastro histórico construído ao longo de muitos anos. É possível mudar a identidade de uma empresa? Sem dúvida nenhuma, mas isso é uma construção ao longo dos tempos. Não se pode reconstruir a identidade de uma empresa de uma semana para outra. Você percebe que esse processo é bastante complexo e depende de uma série, do atendimento a uma série de demandas. Nós temos como os fatores característicos da imagem. Constitui uma unidade de atributos, sempre associados, como ocorre, ao se visualizar o complexo formado por um shopping, cuja arquitetura, localização, iluminação externa à noite e estacionamento evocam em um mesmo pacote o perfil das lojas, o público-alvo desse shopping, por conseguinte das lojas e assim por diante. O que significa dizer que a imagem, ela pode ser pontual. A imagem nem sempre corresponderá a uma experiência efetiva. Nós podemos construir uma determinada imagem de uma empresa e quando passamos a experimentar os produtos dessa empresa ou viver uma experiência, por exemplo, no interior de lojas, aquela imagem que construímos não ser correspondida efetivamente quando entramos em contato com os serviços dessa empresa. Então vamos dizer que a imagem ela é um tanto quanto abstrata, mas ao mesmo tempo, frequentemente, participa da construção da imagem determinados componentes que são tangenciais, são concretos, como por exemplo a papelaria, papel timbrado, envelope, o modo pelo qual os prédios, a arquitetura dos prédios, a cor, logotipo, tudo isso é componente da imagem, mas tudo mais ou menos transitório. Papelaria muda, logotipo muda. Pense uma empresa como a própria Globo, Rede Globo de televisão, quantas vezes ela já alterou o logotipo. A Shell, que durante muitos anos, essa distribuidora, né, de combustíveis, durante muitos anos a palavra Shell aparecia na concha. E depois de muitos anos também para cá, não mais se lê essa palavra, porque o logotipo se transformou, nesse caso, num símbolo que não depende, inclusive, da palavra propriamente sobre essa concha, não é para identificá-la como tal. Você também, como exercício, na sua experiência de consumidor, já que eu fiz referência a shopping, talvez você possa visitar um shopping e pensar o seguinte: como que a visão desse prédio, desse shopping, do seu exterior, mesmo que você não conheça, como que essa visão, essa imagem, antecipa os serviços oferecidos por esse shopping? Ou seja, o perfil das lojas, das instalações. Por quê? Porque nós recebemos tudo mais ou menos na forma de um pacote, que é uma referência, uma palavra que aparece aqui no slide. Recebemos, vamos dizer, esse pacote como uma experiência própria, vamos dizer, um componente entregue, todo ele por intermédio da imagem. Como disse, no entanto, nem sempre a imagem vai corresponder a uma experiência efetiva ou aquilo que propriamente pertence à identidade de um produto ou de uma organização. Nós vamos ficar por aqui. Agradeço muito a sua atenção, seu interesse pelo assunto. Bons estudos.